Vocês conhecem Jim Jones, o autoproclamado reverendo que criou a primeira igreja inclusiva, onde conseguiu fazer com que quase 1000 pessoas abandonassem tudo para, em nome da fé, morar em uma cidade que ele construiu com o próprio nome? Rapaz, pense numa manipulação, onde pode chegar o controle de um autoproclamado líder espiritual. É exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá então com o baixinho? Salve, salve rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. E aí, você tá precisando de uma renda extra? Esta é a sua oportunidade. Vou deixar um link aqui no comentário fixado que, através dele, você pode ter acesso à inteligência artificial lucrativa e, com ela, trabalhar via internet no conforto da sua casa ou de qualquer canto do Brasil e do mundo. E olha, pensa no alívio você poder trabalhar sem chefe chato. Dependendo da sua dedicação, você pode até dar adeus pro seu chefe. Mas não se esqueça, é trabalho. Você tem que trabalhar. Não é jeitinho brasileiro e nem pirâmide financeira da Credmine ou da Playworld. É trabalho. O link eu vou deixar no comentário fixado, aguardando por vocês. Antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Pensa no material que me deu trabalho. Esse vídeo aqui, estudei como nunca na minha vida. Eu li muita coisa, assisti muito documentário, pesquisei muito. Existem muitas informações, algumas desencontradas, outras que se encaixam aqui com a história. E caso vocês conheçam algum ponto que eu desconheço ou não citei aqui no vídeo, por favor, deixa nos comentários porque é de suma importância. Esse vídeo aqui é repleto de informações. Bom, e para começar, vamos à história de quem era, antes de tudo, Jim Jones. James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, nasceu em 13 de maio de 1931 em Creta, Indiana, fruto do casamento entre James Truman Jones e Lynetta Putnam. Truman, pai de Jim Jones, era um veterano de guerra, a qual acabou tendo uma vida um pouco complicada porque ele foi, infelizmente, uma das vítimas do gás de mostarda, uma arma que foi proibida, inclusive, depois dos estragos que ela fez em muitas vidas. Na época, ele era muito bem de vida, mas como não recebeu absolutamente nada oriundo da Primeira Guerra por ele ser um veterano, infelizmente, a sua família acabou se quebrando financeiramente. Lynetta, então, que já vinha de 3 casamentos, viu ali um veterano de guerra a sua oportunidade de ficar bem de vida. Só que ela se complicou, e de verde e amarelo, porque como o marido não conseguia trabalhar e acabou ficando muito escorado, foi ela que teve que assumir ali a responsabilidade da casa. Sim, a mãe de Jim Jones era quem bancava tudo dentro de casa. E o exemplo de pai que ele tinha era de um homem carrasco, rude, membro da Ku Klux Klan, que era um homem muito truculento, encostado, que odiava trabalhar. Agora pensa como não deveria ter sido a infância dele. Inclusive, isso que eu estou narrando aqui para você é fruto de algumas ministrações que Jim Jones deixou registrado. Ele gostava muito de gravar suas ministrações, muito parecido com alguns líderes atuais, e ele colocava muitos trechos aí de como foi a sua infância. E ainda bem que ele fez isso, que se ele não tivesse feito, a gente não teria como contar esses detalhes minuciosos. Quando Jim Jones completou 4 anos, James e Lynetta se mudaram então para Lian, cidade localizada nas cercanias de Creta, onde conseguiram alcançar uma vida pouco mais modesta. A criança nascera em um momento muito difícil dos Estados Unidos, porque o país estava entrando em uma catástrofe financeira advinda da quebra da Bolsa de Valores. Por conta disso, a penúria era uma constante na vida dos Jones. Inclusive, por conta desta situação, Jim Jones, quando ainda muito novo, ele arrumou um amigo que era negro e decidiu um belo dia convidar esse amigo para colocar dentro de casa. O pai, como era membro da Ku Klux Klan, ficou revoltado com tudo isso. Acabou gerando ali um atrito entre Jim Jones e o próprio pai e ficaram por décadas sem ter ao menos um diálogo. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Eu acho que esse modus operandi do próprio pai de tratar negros dessa forma foi o que resultou aí, inclusive,
no jeito carrasco que ele era e tratava as outras pessoas. Na época, enquanto seu pai vivia deitado tomando refrigerante, a mãe dele trabalhava em uma fábrica por muitas e muitas horas. Então, uma senhora por nome de Mirth Kennedy, vendo ali Jim Jones a esmo, decidiu evangelizar ali Jim Jones e acabou levando ele então para a primeira igreja evangélica. E sendo assim, ele começou a ter um certo interesse pela religião. E como eu falei, o modo muito bruto e estúpido que o pai tratava ele, e dentro da mesma casa não tinha um mínimo de diálogo, acabaram gerando aí alguns problemas em sua cabeça. Há relatos de que na época, Jim Jones gostava muito de ter animais, mas os animais que ele tinha, ele maltratava. Ele fazia questão de fazer cultos fúnebres para os seus animais. É uma coisa totalmente psicopata. Inclusive, ele testemunhava que fazia questão de visitar muitas fábricas de caixões. Não sei de onde que ele tirou isso e qual foi a associação que ele teve com o evangelho, com tudo isso. Não sei de onde que ele tirou essa alucinação. Quando ele então decidia fazer os seus cultos fúnebres e ele atuava como um pastor que havia se autoproclamado para tal função, ele convidava alguns de seus amigos. E quando algum amigo fazia questão de dizer que não ia participar ou que não concordava com aquilo, ele se vingava ou castigava severamente. Certa vez ele matou um gato com uma faca na frente de todos e o enterrou. Essa não seria a única oportunidade que ele praticava maus tratos a animais. Durante a adolescência, ele matou um cachorro de rua nas dependências da escola onde estudava. Onde eu acredito que aqui já dava o primeiro alerta dos sinais de Jim Jones, mas quem estava ao redor não se preocupava com isso. Segundo a bibliografia sobre psicopatas, 80% dos que se encontram nesta condição fazem questão de, na infância ou adolescência, maltratar animais e até mesmo tirar a vida deles. Segundo alguns relatos de pessoas que cresceram com ele era uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa muito vingativa, muito controladora e que sempre gostava de dizer a última palavra. Era alguém que, na lábia, conseguia convencer todo mundo. Era um exímio manipulador. Ainda na pré-adolescência, as pessoas de sua cidade estavam muito envolvidas pela Segunda Guerra Mundial e torciam pelos aliados, o grupo de países que combateu os avanços nazistas. Jones, por um outro lado, nutria uma admiração profunda pelo Adolfo. Ele tinha uma apreciação fora do comum pelas palavras do Adolfo. Ele viu ali Hitler falando, o jeito que ele conduzia as coisas, o modo de como ele controlava as pessoas e ficava espantado com tudo isso, mesmo ele sendo contra a vertente política ali do nazismo no quesito preconceito, mas em outros aspectos, como controlava as pessoas, ele era fascinado por isso. Inclusive, ele comentava isso, como que ele conseguia ter uma comunidade ao seu redor que o serviam de joelhos. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que a mãe de Jim Jones foi muito culpada de tudo que aconteceu. Por quê? Na sua infância e adolescência, ela falava que tinha algumas visões, e ela não era religiosa, mas que ouvia vozes do céu, que ela tinha alguns sonhos de que Jim Jones nasceu para ser um conquistador, um líder, alguém que levaria o povo para o céu e para uma libertação. Colocou na mente dele que ele tinha uma missão especial. E meio que ali foi cultivando na cabeça dele uma síndrome de Messias, onde tudo isso acabou ali alimentando um egocentrismo em Jim Jones. Por ela ser uma pessoa muito conhecida por ser alguém mística, ela tinha um fascínio por reencarnação, vida após morte, outras vidas, transdalação, enfim, ela era muito voltada à projeção astral, ela era muito mística. Para vocês terem ideia de como apareciam sinais de estranheza na adolescência de Jim Jones, vou citar aqui um episódio que aconteceu e assim,
ex-amigos contavam, né, depois de tudo que aconteceu. Ele teve 2 vizinhos que do nada, assim, ó, deu um negócio nele, ele pegou uma arma de pressão e atirou nesses 2 vizinhos, onde um deles ficou ali seriamente ferido. Depois, mais tarde, esse amigo, quando ele foi se mudar dali, ele quis fazer uma espécie de um almoço e uma reconciliação com esse vizinho e falou, não vai acontecer nada, e acabaram ficando amigos. E quando ele foi se despedir do vizinho, o vizinho achou meio estranho e quis sair fora de casa. O que ele fez? Pegou a arma do próprio pai e foi para cima do vizinho. Graças a Deus, o vizinho conseguiu fugir ali e se desvencilhar dele. Pena que não fez uma denúncia para ele ser preso. Quem sabe se ele tivesse sido preso e corrigido ali, teríamos um outro rumo dessa história. Então o seu pai se divorciou da sua mãe e eles decidiram se mudar para Indiana. Na época ele se interessou muito por faculdade, começou a estudar e aos 16 anos conheceu então a sua esposa, Marceline Jones. E como ele estava interessado um pouco em medicina e também estudar sobre leis, em um curto espaço de tempo ele desencanou de tudo isso, fez um curso por correspondência e a partir de então ele decidiu fazer o quê? Abrir a própria igreja. Embora Jim Jones já havia se aliado ao Partido Comunista e confessado que ele tinha uma paixão fora do comum pela antiga União Soviética e apoiava muito essa causa onde os negros deveriam ser agregados à sociedade, ele lutava muito por essa pauta inclusivista, ele tinha um problema muito sério com a sua esposa, porque ela ia de encontro ao que ele falava, porque na igreja ela ouvia o evangelho, que, diga-se de passagem, apoia pautas conservadoras, e do outro lado ele com um viés comunista, então tinha ali um confronto de ideias. Por diversas vezes ele chegou a confessar que não acreditava em Deus, mas utilizava a igreja porque era uma porta de entrada para o socialismo ali nos Estados Unidos. Na época, todo mundo sabe, questão de Guerra Fria, e muitas pessoas não acreditavam que um país capitalista como os Estados Unidos iria aceitar igrejas inclusivistas que tinham um viés totalmente socialista. Leslie Wagner Wilson se junta ao Templo dos Povos aos 13 anos. Ele não ensinava religião. Seu foco principal era o socialismo, que era enfiado em nós. De acordo com o autor Will Saviv, que escreveu sobre Jim Jones, mesmo tendo admitido muito depois de que nunca acreditava em Deus e que apenas utilizava a religião para introduzir o socialismo na sociedade, Jones voltou a estudar religião e começou a trabalhar na igreja metodista. Para a congregação, ele divulgou um memorando onde demonstrava o descontentamento com a pobreza nos Estados Unidos e o desejo de se aproximar da luta pelos direitos civis de todos os grupos raciais. Então, com esse modus operandi de dividir para conquistar, ele começou a introduzir essa doutrina ali entre os metodistas, mas logo o povo falou, opa, peraí, você tá começando a colocar socialismo aqui dentro, é melhor tu queimar o chão, a gente não quer nada disso aqui não. Então, como ele ganhava algum dinheiro ali fazendo suas ministrações da labareda, era um ministro do evangelho, no ano de 1954, ele decidiu pegar suas economias ali e abrir um galpão, fundando o seu primeiro ministério, chamando-a de Unidade Comunitária. E particularmente, eu vejo que esse modus operandi que Jim Jones utilizou acabou abrindo brecha para outras igrejas. Hoje é moda você ver comunidade A, comunidade B, onde trata os fiéis como uma família. Ele decidiu fazer isso, porque até então igrejas metodistas e mais tradicionais tinham um outro método de evangelização e de como tratar ali os fiéis. Já Jim Jones, impressionado com tudo isso, decidiu fazer desse jeito. Vamos tratar todo mundo como família. Na época, como ele via que a coisa não estava indo muito bem, ele meio que ficou por algum tempo um pouco estagnado. A sua pacata igreja tinha cerca de 150 fiéis. Sua esposa trabalhava dia e noite para sustentar ali a casa. E ele decidiu trabalhar vendendo macacos.
Sim, por incrível que pareça, tem essa foto rara dele aí, vocês estão vendo? Ele vendia macacos-aranha para ali ele conseguir ter um retorno a mais e conseguir se sustentar. No ano de 1956, então, surge a segunda igreja do Jim Jones. Aí ele mudou o nome, decidiu fazer um upgrade, batizando então a igreja como o Templo do Povo. Já pegando algumas ideias que ele tinha então de socialismo e acrescentando porque ele viu que a coisa ia muito bem. Como ele já tinha essa visão de igreja ser uma comunidade, uma família, e também ele via que os cultos afro-americanos eram cultos mais animados, porque a música gospel estava em alta, ele decidiu incorporar tudo isso. Então ele teve nessa época a brilhante ideia de fazer o quê? A família arco-íris. E ele decidiu ali, junto com a sua esposa, adotar algumas crianças. E tanto é que no meio do caminho aí ele adotou alguns filhos que depois mais tarde ele acabou deserdando. Entre elas foram duas meninas que uma infelizmente acabou falecendo, que eram sobreviventes da guerra que teve lá na Coreia. E sendo assim a coisa começou a proliferar cada dia mais e mais. O foco da sua ministração não era o evangelho puro e simples, mas ele mesclava e fazia um sincretismo religioso onde ele apontava para um outro lado. Ele afirmava que as pessoas estavam dopadas pela religião e que ele não veio pregar religião, mas que todos deveriam ser trazidos para a luz, que é o socialismo. Rapaz, só do que eu disse até aqui, eu acredito na possibilidade que você já tenha aí enxergado alguns líderes e pregadores atuais que nós vemos Brasil afora, inclusive aqui da internet. Só com o que eu apresentei até aqui, eu acho que essa galera se inspira muito em Jim Jones. Inclusive, tem uma coisa aqui que é fascinante. Ele, em meio a tudo isso, tinha muitas obras, e isso, porque começou a crescer ali a igreja, acabou abrindo muitas portas. Vendo que esse modus operandi de comunidade estava dando muito certo, de união, a coisa foi de vento em popa. Ele tinha muitos asilos, ele tinha muitas creches, ele fazia obra comunitária, ajudava os pobres, enfim, ele tinha uma gama de pessoas que estavam ao seu redor. E com isso, o que começou a acontecer? Pessoas crescerem os olhos no que ele estava fazendo. Então o seu poder começou paulatinamente a aumentar. Há quem diga que quando ele via alguém maltratando um negro, ele chamava a atenção dessa pessoa publicamente. Chegava até a entrar em alguns estabelecimentos e falava para as pessoas, se você não mudar esse jeito aqui, a coisa vai ficar feia pro teu lado. Fazendo ali uma pressão psicológica nas pessoas. Então os donos dos estabelecimentos recuavam no que estavam fazendo. Em troca ele fazia o quê? Você vai ter que colocar aqui alguns negros também, né, para trabalharem com vocês, para estarem aqui unidos com vocês. Bom, por um lado até é algo louvável. Você vê, nossa, ele está fazendo uma obra, fazendo com que os negros venham ser incluídos na sociedade, maravilha. Aí ele começou a fazer umas coisas assim bem místicas que começaram a superar. Existem alguns relatos de pseudos milagres que aconteciam e inclusive tem um relato de uma pessoa que é um tanto interessante. Uma mulher falou que determinado dia acordou com a perna engessada, sem saber. Ela foi para o culto. Chegando no culto, ela estava lá sentada e Jim Jones falou que iria fazer um milagre ali. E qual que era o milagre? Fazer com que ela ficasse curada. Cortaram na frente de todos o gesso que estava na perna dela. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido. Então todos viram que era um milagre. Ela estava numa cadeira de roda e já saiu liberta, andando. Mas só que não, né? A moça confessou que dormiu com a perna engessada, não sabe-se como. Aqui algumas pessoas especulam um monte de coisa, se supostamente ele mandou alguém dopar ela, porque ele conhecia um pouco de medicina, ele tinha conhecimento de como fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, foi desmascarado mais tarde, mas mesmo assim, uma gama de pessoas viam as obras dele, viam por esse lado e o idolatravam
cegamente. Inclusive até a primeira dama da época foi lá procurar ele, a Rosalynn Carter. Sim, e quando ela foi procurar ele, o que aconteceu? Abriu-se uma nova porta, o lado político, e ele alcançou o que ele mais queria. Isso acabou lhe gerando um impulsionamento mas tão grande, que ele chegou a conquistar até mesmo uma cadeira como defensor dos direitos humanos lá da sua cidade, ali de Indiana. O negócio começou a aperfeiçoar pro lado dele. Só que aí muitas pessoas começaram a observar que algumas coisas estavam muito estranhas e inclusive viram que ele tinha muitas denúncias. Nossa, como assim? Tem esse camarada fazendo tudo isso aqui? Peraí, esse tanto de gente ao lado dele, como assim? Olha como ele está tratando os empresários, peraí, tá errado. E conseguiram perceber muitas coisas. E aqui eu preciso mais uma vez abrir um parênteses, porque eu preciso explicar uma coisa muito importante. Dentro deste contexto, ele forçava os empresários a terem que contratar as pessoas que ele indicava, independente se eram capacitadas ou não para tais funções. E essas pessoas que trabalhavam ali para essas pessoas importantes, os empresários, ao mesmo tempo deveriam pagar um dízimo de 20% ao mês para a igreja, o templo do povo. E não bastando isso, no final das contas as pessoas deveriam abandonar tudo o que tinham, passar em nome da igreja, aumentando assim de uma forma drástica o patrimônio da família Jones. Absurdo, né? Existem muitas denúncias que envolvem inclusive supostas amantes que ele teve, uma que chegou inclusive uma época que a esposa dele não estava bem de saúde, a ter relações com ele dentro do próprio quarto na casa, com o pretexto de que ele não podia divorciar por conta da igreja. E eu acho que você se lembrou de uma outra pessoa aí que falou a mesma coisa. Mas enfim, dentro da sua casa tinha ali uma espécie de uma algazarra. Ele chegou em um período aí ser preso por alguns dias porque ele decidiu mostrar o negócio dele para um guarda e querer que o guarda segurar. O negócio foi tenso, meu irmão. Então, vendo que tudo isso começou a fechar um cerco pro lado dele, ele teve um revelamento. E qual foi esse revelamento? Vai cair uma bomba aqui na nossa cidade, então a gente precisa fugir para outro canto. A época era um momento de Guerra Fria e por conta disso era muito apregoado que era o fim do mundo, que uma bomba atômica estava sendo mirada em direção dele, que a CIA tinha contratado algumas pessoas que estavam rastreando ele e o objetivo era destruir ele e a igreja. Com tantas denúncias de abusos de fiéis e controle, a coisa começou a se apertar demais e esta profecia aí acabou ofuscando tudo isso. Para vocês terem uma noção, um dos fiéis dele, ele obrigou a separar da esposa. A esposa, que por sua vez teve um filho que dizem que seria do próprio Jim Jones. Ele tinha por hábito de fazer com que as pessoas dessem tudo que tinha para ele. Inclusive teve muitas pessoas que venderam tudo que tinha e deram para ele, ao ponto de que as pessoas davam inclusive a guarda das crianças para ele. Ele pegou a guarda dessa criança, fez com que o marido arrumasse uma outra mulher dentro da igreja e ao mesmo tempo essa mulher levasse uma pisa severa ali dos fiéis. Ele tinha hábito de dar pisa nos fiéis. As pessoas que falavam que iam sair da igreja levavam pisa para voltar, e se não voltassem, rastreava onde a pessoa tinha ido, ia até o local onde estava e pisa severa. Há relatos de um homem que saiu ali da igreja e infelizmente no dia seguinte encontraram ele sem vida. Tudo isso teve um peso muito grande. Como na época ele já estava trabalhando com os direitos dos manos, então ele conseguiu uma espécie de uma licença. E com essa licença ele conseguiu ali comprar um lugar bem distante que ele ia conseguir o auge, o ápice do seu poder. A cidade de Jonestown. Nada egocêntrico, né? Uma cidade com o nome dele. Nada egocêntrico.
um local estratégico ali na Guiana que faz uma divisão com a Venezuela, um local bem longe dos Estados Unidos. E sendo assim, ele conseguiu, de uma forma muito trabalhosa e dificultosa, um espaço naquele local. E lógico, depois eu vou explicar uma outra coisa aqui que envolve um lado político. Mas o objetivo era, na sua igreja inclusiva, iriam viver negros e brancos e pessoas de outras etnias sem ter nenhum problema. Todos iriam conviver juntos e felizes em uma terra que eles iam plantar e colher e tudo ser às mil maravilhas. Conseguindo então essa licença no ano de 1974, ele começou a tentar enviar algumas pessoas para lá. Mas a sua mudança definitiva só foi no ano de 1977. Quando chegou ali, já tinha muita coisa improvisada. Tinha um local onde as pessoas poderiam se alimentar, tinha alguns lugares que tinham casas, tinha um ambiente para as pessoas ali poderem trabalhar na agricultura. Então Jonestown estava às mil maravilhas. Só que não. A sua administração era uma coisa muito perversa. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez, separou os homens das mulheres e das crianças, deixou todos separados, não tinha união coisíssima nenhuma. Pra você ter uma ideia, as pessoas eram forçadas a trabalhar das 8 até o meio-dia, depois da 1 da tarde até as 10 da noite. E ainda quando terminavam de trabalhar, eram obrigadas a todas as noites ouvir os seus cultos, que eram de 4 a 5 horas, todos gravados. Por isso que a gente tem aqui muitos relatos e muita coisa que a gente pode trazer. Inclusive tem até uma fita da morte, que é uma dead tape, que traz o momento, o último sermão dele, que tá em inglês, mas é um negócio, tá no YouTube também isso daí, viu? É um negócio horrível, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Uma grande característica dele, que nessa época ele começou ali no início dos anos 70, a usar muito LSD. Por conta disso, ele começou a utilizar óculos escuros, porque além de trazer aquela imagem de um homem muito enigmático, as pessoas não conseguiam ver que os seus olhos estavam, fora do comum. Ele tinha um modo muito estranho, ele era compulsivo. Quando as pessoas dormiam no culto, ele dava pisa nas pessoas e humilhava elas publicamente, mandando ali alguns dos fiéis dar aquela surra violenta em quem ficava desapercebido e cansado. E os seus cultos, que antigamente eram apenas obreiros que estavam ali, quando chegou na cidade que ele construiu, já era uma outra coisa, porque ali ele contratou alguns capangas fortemente armados para salvaguardar ali o ambiente. Se alguém tentasse fugir, infelizmente perdia a vida, e se alguém fosse contra ele, também perderia a vida. Engraçado que esse negócio de líder espiritual amaldiçoar e querer tirar a vida de quem discorda dele é uma coisa que vem há um bom tempo. Eu acredito que vocês já identificaram uma pancada de líderes só no que eu trouxe até aqui. Como ele forçava as pessoas a entregarem tudo que tinham, teve muitas pessoas que vendeu tudo que tinha, deram para ele, muitas pessoas que deram a guarda dos filhos, enfim, deixaram tudo ali. E como o governo ali da Guiana não podia fazer nada, porque era uma área específica concedida a ele e que ele tinha o controle pleno do que acontecia ali dentro. Lembra aquele camarada que eu falei que teve um problema, que ele mandou dar uma surra na mulher dele e ela acabou ficando grávida do próprio Jim Jones? Esse camarada, ele decidiu pegar a guarda do filho. E como ele já não estava mais na igreja, porque ele tinha saído, ele começou a fazer muitas denúncias e ele falou o que acontecia lá em Jonestown. Então, como isso ganhou uma proporção gigantesca, o que aconteceu? Um conferencista que estava indo de encontro a algumas leis, inclusive esse negócio de direito dos humanos que Jim Jones tanto apregava ali. Então o conferencista Leo Joseph Ryan Jr., mais conhecido como Leo Ryan,
decidiu ir lá. Juntou alguns jornalistas, pegaram 2 aviões e foram até lá. E meu irmão, o lugar é longe, é um local totalmente inóspito, é difícil o acesso. Pra vocês terem ideia, o aeroporto improvisado que tinha até lá dava quase que 10 quilômetros de distância. E era a coisa mais próxima, porque a cidade mais próxima era 241 quilômetros de distância. A cidade mais próxima. O cara queria ficar totalmente isolado mesmo. Lembrei do Davi Miranda, né? Com esse negócio de você se separar e não ter contato com ninguém. Igualzinho. Então, quando o conferencista Léo Wright chegou lá no dia 17 de novembro de 1978, viu todo mundo dançando, feliz, cantando Happy Day. Tava aquela coisa, sabe? Totalmente diferente da denúncia. Acho que sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui. E há muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Ele achou aquilo ali muito estranho. Decidiu filmar, registrar o que estava acontecendo para comparar e falar, ó, realmente a denúncia não condiz com o que nós estamos vendo. Ele não sabia, então, que aquilo tudo era um teatro, uma encenação. O Jim Jones havia ameaçado as pessoas de, se alguém desse com a língua nos dentes, iria sofrer. Ele tinha também um hábito de fazer uma espécie de um ritual chamado de Noites Brancas, onde todo mundo encenava ali que tomava uma espécie de suco de uva da Santa Ceia batizada para representar a Santa Ceia que a pessoa estava se preparando. E ele dizia que melhor era a pessoa perder a vida tirando a própria vida, coisa que eu abomino veementemente, do que a pessoa perder a vida na mão dos conservadores. E ele pregava que as pessoas nunca iriam ser aceitas pela União Soviética, porque iriam perder a sua vida como porcos. E ele apregoava ali então o suicídio revolucionário, um novo nome para a pessoa acabar com a própria vida. Então, como estava ali toda a mídia vendo aquilo tudo, uma pessoa chegou de uma forma muito sorrateira em um dos cinegrafistas e deu ali um papel para ele, um bilhete. Eu passei o bilhete para Don Harris, que era repórter. Ele leu o bilhete e achou muito estranho. No dia seguinte, o que aconteceu? 18 de novembro, o Lion Range chegou lá no Jim Jones e falou, ó, você recebeu esse bilhete aqui. E nas imagens é notório que Jim Jones fica incomodado e manda todos saírem dali. A sua comunidade tinha mais ou menos um número ali, quase 1000 pessoas. E no momento que foi mostrado ali o bilhete, já tiveram pessoas que se manifestaram e falaram, não, a gente não quer isso daqui não. Não, a gente não quer ficar aqui não. Nós queremos sair fora, tudo isso daqui é uma fraude. Você está escravizando a gente. Então, algumas disseram, ó, nós vamos aí com o conferencista e a gente não quer saber de vocês não. Quando o conferencista então decidiu pegar todas as coisas e sair fora, uma das pessoas que estavam ali decidiu dar uma peixeirada no conferencista. Tem até vídeos que mostram ele dando uma entrevista com a camisa cheia de sangue, enfim. E quando eles foram entrar no avião, um dos aviões conseguiram fugir. Já o outro avião, que estava o conferencista e alguns jornalistas, com algumas pessoas, infelizmente não conseguiu fugir. Ali havia um infiltrado que, quando entrou no avião, começou a dar um monte de disparos. Inclusive, aqueles capangas que foram contratados pelo Jim Jones decidiram ali fazer o abate sem pena e sem dó e acabar com todas as pessoas. Jim Jones, então, totalmente perdido, viu que já não tinha mais o que fazer, decidiu colocar o seu plano em prática. E aquilo que eram as noites brancas, o seu ritual, ele decidiu executar. Pegou então todas as pessoas e mandou eles fazerem parte daquela santa ceia, a cerimônia que ele tanto pregava. E com isso, infelizmente, acabaram muitas pessoas tomando ali a ceia batizada. Uma das pessoas que, quando foi começar tudo isso daí, deu a desculpa que iria pegar algumas coisas no ambulatório, decidiu cair fora dali. Mas ela relata que viu algumas pessoas que começaram a fazer parte do ritual e em poucos minutos, infelizmente, perder a vida. Essa mesma pessoa, depois de atravessar um longo período de caminhada ali no meio da floresta amazônica, encontrou as autoridades e acabou fazendo a denúncia.
Quando chegaram, encontraram 909 pessoas sem vida, sendo elas 303 crianças. E na época, as notícias que rolaram da própria guarda ali da Guiana ia de encontro às notícias que os próprios americanos traziam. Então ficou uma disputa ali entre os governos de informação, mas depois no final concluiu-se que junto das pessoas que estavam ali no avião, infelizmente, foram 918 pessoas que perderam a vida. A informação a princípio foi de que todas tomaram a bebida batizada por ordem de Jim Jones, só que isso daí, de acordo com o legista, não é uma realidade. Cerca de 200 pessoas realmente tomaram a ceia batizada que Jim Jones ordenou a elas. As outras 700 acabaram ali sendo envenenadas. Existiam furos nas costas das pessoas e elas acabaram tomando injeções, que foi o que resultou, infelizmente, nessa tragédia. Encontraram o corpo de Jim Jones sentado em uma cadeira de praia. Os corpos já estavam em um estado de putrefação avançado, porque já estavam cerca de 48 horas sem vida e, conforme a condição climática, um calor extremo com umidade acabou contribuindo para a putrefação. Especulou-se que o Jim Jones tinha tirado a própria vida. Porém, a versão dos fatos, que pelo menos é a oficial que foi contada, é que quem fez isso supostamente foi a sua amante, que inclusive era a enfermeira que tomava conta de tudo ali. Porque Jim Jones tinha um disparo que foi dado na sua têmpora e a sua amante tomou um disparo no rosto e estava todo desfigurado. Algumas pessoas falaram que ouviram, inclusive sobreviventes, falaram que ouviram um disparo e depois de alguns minutos um segundo disparo. Então tudo isso acaba convergindo para essa versão oficial. Algumas pessoas sugerem que tudo isso faz parte de um projeto, o MK Ultra, que é de controle de mente, que inclusive a própria CIA negou por diversas vezes que esse plano de fazer esse projeto aí tinha sido já extinto na década de 70. Entretanto, embora exista essa teoria da conspiração, na minha humilde e singela opinião, é apenas uma teoria. Eu consigo analisar de uma forma muito clara e objetiva que tudo isso fez parte de um projeto socialista por conta de um homem que era um megalomaníaco. Jim Jones foi muito maltratado pelo seu pai, acabou indo de encontro às ideias e opiniões do seu pai, e como ele era uma pessoa muito manipulada também por sua mãe, que inclusive perdeu a vida junto com ele no mesmo dia, no mesmo ambiente, a gente via que ele foi meio que mimado e colocado na cabeça dele que ele era um libertador dali. Jim Jones era um comunista assumido, ele falava publicamente que aderia muitas ideias de Karl Marx, de Stalin, ele era fissurado por eles. Ele também, com essa estratégia de inclusivismo, colocando ali os negros na igreja, o que ele conseguiu fazer? Guiana é um país que à época estava passando por um certo problema, tinha medo de ter uma invasão justamente ali do povo da Venezuela, que está ali do lado, coisa que teve até o ano passado aí indícios de que teríamos uma suposta guerra ali. Então, para prevenir que a Venezuela entrasse ali naquele país que tem muito petróleo e muitos minérios ali no seu solo, o que eles fizeram? Colocaram americanos, deram um jeitinho para camuflar, para colocar americanos ali dentro. E se a Venezuela entrasse, fizesse alguma coisa com eles, os próprios americanos viriam e salvar ali, né, a Guiana das mãos dos venezuelanos. Então essa estratégia aparentemente era muito boa e plausível, mas infelizmente nós vimos aí que esse megalomaníaco, esse doente mental, infelizmente acabou aí trazendo uma das maiores tragédias do mundo. O único caso que envolve pessoas americanas que perderam a vida, civis, que superou esse, foi o caso das Torres Gêmeas. Fora isso, é o caso Jim Jones. Mas enfim,
Vocês se depararam aí com essa história e conseguiram identificar algum líder religioso, algum criador de conteúdo aqui da plataforma, alguém que tem mania de controle? Eu acho que parece com um monte de camarada aí. Eu identifiquei aí pelo menos uma meia dúzia de camarada. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui. E deixa aí no comentário também se você quer recomendar em um vídeo especial que eu traga aí um vídeo longo aí a história de algum outro pastor ou líder que aprontou alguma coisa ou não. Forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!